Pessoal, antes da gente falar das Media Carriers efetivamente, eu gostaria de dar um exemplo aqui sobre as Media Types, tá? Então eu quero utilizar aquela Media Type, né, aquele atributo Media Print, para mostrar como é que funciona, tá? Olha só, eu tenho aqui aberto o meu arquivo base.html, vou vir aqui em File Save As, e aqui embaixo, deixa eu ver, nós paramos no 32, eu já vou salvá-lo como 33 underline print, ok? 33 underline print, salvei. Vamos só mudar aqui, ó. Eu vou colocar exemplo de media print, sei lá, tá? E aqui eu quero colocar um link qualquer aqui. Então, a href igual, eu vou colocar da seguinte forma. Sei lá, cursos front-end. E vou colocar um href aqui apontando http ser frontend.com/cursos. Fazer meu jabá aí, tá bom? Então vamos lá, http, colocar um S aqui, https ser frontend.com/cursos. É isso aí. Tenho dois elementos HTML. Vou vir aqui, abrir o meu live preview aqui no brackets, só para ser mais fácil. Vou trazer esse cara. Opa, só um minutinho, trouxe ele aqui. Desse jeito, trago esse cara para cá e é isso aí. Bom, vou vir aqui no meu CSS e vou fazer o seguinte. Deixa eu diminuir esse cara daqui. Muito bem. Vou vir aqui então. Style. Abro o Style aqui. E eu quero fazer o seguinte. Body. Vamos colocar um font family. Arial. E também um font size 18px e também um color red, desse jeito, tá? É isso aí. E aí, pessoal, o que eu quero fazer aqui é incluir um CSS para impressão, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu poderia fazer o seguinte, link href, eu vou colocar aqui, ó, 33 underline print.css, e esse cara eu vou falar que ele tem somente, ele vai ser utilizado quando eu falar de impressão, tá? Então, vou vir aqui, salvei esse cara, Ctrl N para criar um novo arquivo, Ctrl S para salvar, 33 underline print.css. Salvei esse cara e o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Bom, primeira coisa que eu quero que o meu body não tenha mais nem o font family Arial e nem essa cor vermelha aí, tá certo? Então eu vou vir aqui, ó, font family times, ou melhor, vou colocar aqui serif, tá? E também eu quero o color, vou colocar black mesmo, tá? Desse jeito. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui no nosso HTML é o seguinte, eu vou vir aqui colocar um background color no body, tá? Então, background, coloquei um background aqui, vou pôr um DDD, deixa eu ver como é que isso aqui vai ficar, muito bom, ok? Então, coloquei um background no body, e lá no meu CSS aqui, eu só tenho um font family e um color, tá? Vou mudar aqui também o font size, fazer voltar para 16 pixels, que é o padrão, ok? Muito bom. Galera, estou com a minha página aberta aqui. Vou clicar Ctrl P para salvar. Deixa eu aumentar agora esse cara. E tá lá. Opa, não aplicou. Vamos ver por quê. Deixa eu voltar para esse cara para cá, cancelar essa impressão. Trazer esse cara para cá de novo. Vamos dar uma olhadinha por quê. Sim, esse cara aqui ele tem que vir depois, né? Ele tem que vir depois, porque eu coloquei aqui impressão, só que esse estilo ele também estava sendo usado na impressão. Então eu vou salvar de novo. Vamos colocar uma coisinha aqui que talvez esteja faltando. Style Sheet, salvei. Vem para cá, Ctrl P. Vou vir aqui, aumentar esse cara. Agora sim. Então, duas coisas que eu tinha esquecido.
Hell Style Sheet e também preciso colocar a impressão por último, tá? Bom, então eu já vejo ali aquela formatação. Se você reparar, o background color que eu coloquei no body não faz diferença nenhuma. Então, por exemplo, se eu tivesse feito algo, deixa eu voltar esse cara para cá. Se eu tivesse feito algo assim, ó, background black, desse jeito. Opa, aqui eu vou colocar white e o background colocar um cinza, né, bem escuro. Tá? Se eu tivesse feito algo desse tipo aqui e no meu CSS eu não tivesse esse color black, vamos dar uma olhadinha ver como que isso daqui ia ficar. Voltar aqui para a página, Ctrl P para imprimir, aumentar esse cara e olha só, eu tenho uma cor cinza ali, né? Apesar de eu ter colocado black, ou desculpe, white na fonte, o branco ele nunca vai se dar bem com impressão, tá, gente? Então, mesmo que você coloque branco, ele sempre vai ficar um cinzinha. Tá? Mas de qualquer maneira, eu consigo controlar essa cor aqui no meu CSS, colocando color black, desse jeito aqui, black. Salvei, voltar para cá, deixa eu jogar esse cara para cá, Ctrl P, aumenta e tá lá, voltou para a cor preta. Tá? Uma coisa interessante é o seguinte, em impressão, link não existe, né? Não vai funcionar. Como é que o usuário que vai imprimir isso aqui ou que vai salvar um PDF para ler depois, como que ele vai saber qual que era o link que estava aqui? Então a gente pode utilizar os conceitos que a gente viu até agora para fazer coisas desse tipo aqui. Olha só. Vou colocar um after desse jeito. Se eu fizer o seguinte, olha só, content, eu vou colocar aqui, colocar entre aspas duplas, fazer isso aqui, ó, desse jeito, tá? E vou colocar também um display line block, talvez. Display inline block. E colocar, e colocar aqui, ponto e vírgula, e colocar o margem, talvez. 0 e 10 px para os lados. Sei lá, alguma coisa assim. Se eu salvar esse cara e mandar imprimir minha página, Ctrl P, aumentar esse cara. Então tá lá, deixa eu aumentar o zoom um pouquinho aqui. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Tenho um textinho, link ali. Só que eu não quero esse texto, né? Eu quero o quê? Eu quero efetivamente o meu atributo href aqui. Então, olha que interessante eu posso fazer aqui. Voltando no meu brackets, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse cara aqui, ó. O que tiver aqui dentro vai ser interpretado pelo CSS. Deixa eu tirar um pouquinho esses espaços. E aí eu vou fazer o seguinte. attr, abre e fecha parênteses, href. O que isso daqui está virando? Isso aqui vai virar que o atributo href do meu link vai ser incluído aqui. Esses caras aqui é só para eu misturar texto com o que tem no atributo mesmo, tá? Só salvando aqui para a gente ver isso daqui na prática. Ctrl P. Aumentar o zoom aqui. Olha só que interessante. Não sei se dá para ver legal aí, mas tem o textinho parênteses, https, lá e tudo mais. A URL do meu link está lá, inserido dinamicamente com CSS. Interessante, né? Então, acabei mostrando mais uma coisinha para vocês, que é utilizar o atributo href. Aqui poderia ser qualquer atributo, poderia ser o alt, poderia ser o title, poderia ser qualquer atributo. No caso do link, faz sentido que seja href, tá? E também eu falei que no content eu posso misturar as coisas, né? Então eu juntei ali o que é entre aspas como texto normal e o que não é entre aspas, ele vai ser interpretado lá pelo browser. Vai pegar o atributo, né? O textinho ali do atributo mesmo, do atributo href lá no HTML e trazer para cá. Se eu salvar aqui, a gente vai ver que ele vai continuar funcionando, só que aqui não vai ter os meus parênteses. Tá legal? Ok? Muito bem. E além disso, galera, se eu colocar o aspas aqui,
isso aqui não vai mais ser interpretado pelo CSS, né? Ele vai ser escrito esse texto exatamente dessa forma aqui. Vamos lá, novamente. Aumentar o zoom. Olha só. Escreveu aquele texto lá. Não é isso que eu quero, então por isso que eu tenho que tirar das aspas. Ok? Então, deixar esse cara aqui, desse jeito. E se eu quiser colocar qualquer texto, como um parênteses ou até mesmo colchetes, olha só. Eu coloco o colchete abrindo aqui e o colchetes fechando aqui. Ok? Galera, então é isso aí. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre Media Queries.